tarde eu estava assistindo novamente um culto em que participei em 2007. Um dos cultos mais difíceis. Eu era jovem ainda, bem novinho. Não sei se todos conheceram o pastor Manuel Xavier dos Santos Filho, era pastor da Igreja Batista Memorial da Tijuca, do qual eu fazia parte. O pastor foi diagnosticado com câncer de intestino muito difícil já, em fase bem avançada, e os médicos falaram para ele que ele teria algumas horas, se não alguns poucos dias de vida. E o pastor decidiu fazer um culto fúnebre em vida. Mas não um culto fúnebre. Ele fala lá no vídeo que era um culto de alegria pela vida dele. E aí, em determinado momento de sua fala, ele disse que na consulta médica, a médica falou: "Você não está com medo? Porque eu falei que você vai morrer." E ele respondeu para ela: "Olha, eu não estava com medo, mas nesses últimos dias, eu fiquei pensando, quem é que vai cuidar da minha família?" Porque ele tinha a esposa dele e os seus 2 filhos, que deviam ter entre 15 e a Luana com os 12 anos, e ele estava pensando isso. E aí ele falou que, em determinado momento da consulta, ele interrompeu a médica e ele falou assim: "Olha só, acabei de lembrar de uma coisa aqui. Nesse momento todo, nesses anos todos que eu estou aqui, eu acabei de lembrar que nunca fui eu que cuidei da minha família. Sempre foi Deus que cuidou da minha família. Então eu não estou mais com medo de nada. Não estou mais atemorizado de nada, porque eu sei que Deus é quem está cuidando e sempre cuidou da minha casa." Nós passamos por diversas situações na nossa vida. Por vezes a gente está mais em alta e a gente tem a sensação que os nossos esforços é que estão nos levando aos patamares que chegamos. Quando estamos em baixa, geralmente, para além de nos sentirmos mal, questionamos a Deus. Questionamos essa presença de Deus. Mas eu queria te lembrar nessa noite que, tanto nos momentos bons, quanto dos momentos ruins, é o Senhor quem tem sustentado a sua casa. É o Senhor quem tem sustentado a sua vida. E eu queria, nessa noite, compartilhar um trecho da Palavra de Deus contigo. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os 3 primeiros versos. Atos 13, de 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus: "Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram." Quero pedir para que você me acompanhe agora para o verso 48, por favor, desse mesmo capítulo. "Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo." Que Deus abençoe a sua palavra na nossa vida. Eu vou falar de 2 coisas que eu sei que todo mundo gosta: atividade física e oração. Não sei em que mais grau a gente gosta disso, mas no fundo do nosso coração a gente devia gostar. A gente tem muito medo da Covid, né? Mas se você for ver lá nos dados, tanto da OMS quanto nos dados do SUS, uma das piores coisas que assolam a população mundial é o sedentarismo. O sedentarismo, que é um fator de risco para todas as doenças crônicas, sejam cardiovasculares ou outras doenças crônicas,
E geralmente a gente fala de sedentarismo como falta de atividade física. Então, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, não endureçais quando ouvires a voz do Espírito. A gente fala de sedentarismo porque a gente geralmente fica muito preocupado com o movimento em si. Só que a gente não fala de algo que é tão perigoso quanto, que é o comportamento sedentário. Sedentarismo é falta de atividade física, você não caminhar, você não correr, você não fazer um esporte, não jogar futebol. Soube que o pessoal aí no sábado tomou uma goleada aí no futebol, né? Estão pedindo reforço aí dos homens da igreja para dar uma chegada no time. Mas o comportamento sedentário também é muito, muito ruim. Por quê? Comprovadamente, o comportamento sedentário está atrelado, está associado a maus comportamentos disciplinares em termos alimentares, em termos de sono. Então, o que é o comportamento sedentário? É passar muito tempo sentado. Então, durante a pandemia, com as pessoas reclusas em casa, não só aumentou o sedentarismo, mas aumentou o comportamento sedentário. Você ficou mais parado em casa, você ficou mais perto da sua geladeira. Os aplicativos de delivery ficaram mais propícios a serem acionados. Então, outros comportamentos foram associados. E por que eu estou falando disso? Porque geralmente quando a gente olha para a igreja, a gente questiona poucos movimentos. Poxa, os jovens não têm programa, os adolescentes precisam de programa, né? A terceira idade precisa de programa, a igreja precisa sair, a igreja precisa... E a gente está preocupado com o movimento. Mas a gente não se atenta que o comportamento sedentário espiritual é quem provoca essa falta de atividade. Quando nós não fazemos aquilo que é essencial, que é estarmos com uma vida de oração, que é estarmos na presença do Senhor, buscando Ele, buscando a sabedoria que vem do alto, naturalmente maus comportamentos vêm, assim como acontece com a nossa saúde. Por muitas vezes a gente tenta preencher o vazio de uma igreja que se movimenta pouco, e aí quando eu falo igreja eu falo de gente, não estou falando de instituição, estou falando de gente. Às vezes a gente olha para a gente e fala assim, eu me movimento pouco, eu faço pouco, e o que falta para mim é estar dentro de alguma instituição que me faça produzir algo. E na verdade a gente começa a reproduzir coisas, a fazer coisas, sem que a gente seja realmente apaixonado por aquilo, sem que o nosso coração realmente seja movido. E a gente lê um texto que claramente vê uma movimentação do Espírito, vê um chamado do Espírito que mesmo com diversas perseguições, os discípulos terminam aquela missão, terminam essa primeira viagem missionária alegres. Eles não estão, como muitas vezes nós estamos, dentro de nossas igrejas, insatisfeitos, pensando em sair da igreja porque a gente precisa de outra igreja que vai fazer a mesma coisa, que a gente vai ter os mesmos problemas, que a gente vai viver as mesmas mazelas, que a gente vai ter os mesmos desafios, e a gente passa mais anos dentro daquela igreja, os primeiros anos são maravilhosos, a gente vê coisas que não via na igreja antiga, e a gente acha que aquele lugar é o lugar que era separado e o melhor lugar para Deus, de Deus para nós, enquanto na verdade a gente vê esses santos homens de Deus. Rapaz, Paulo e Barnabé, nas primeiras cidades que viajaram, já tomaram pedrada. Mas o texto diz, e esses discípulos continuavam alegres e cheios do Espírito Santo de Deus. Minha conversa contigo nessa noite é sobre isso. Sobre a gente manter esse prazer, mesmo com as dificuldades. Eu estava tentando perceber aqui algo na Bíblia. Desde Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus se move. Descrição da criação. Deus criou os céus e a terra varia sem forma, e o Espírito de Deus, muitas versões estão pairava, né? A gente pensa que é parado, mas pairava é como se fosse uma árvore, uma ave se movendo. O Espírito de Deus se movia nas novas versões. O Espírito de Deus não estava parado, o Espírito de Deus se movia. Quando a gente vai ver a história do povo de Israel, se a gente for ver a história dos patriarcas, a gente vê Deus se movendo. A gente vê Jacó falando, olha só, Labão, eu preciso sair porque o Deus no qual a presença eu ando, o Deus que eu ando e Ele anda comigo, Ele já falou que eu preciso sair daqui. E eu sei que Ele vai caminhar comigo.
O convite de Deus para Abraão: olha, sai da sua terra, da sua parentela, porque eu o abençoarei, eu estarei caminhando contigo. Quando eu vou para o texto de Êxodo, a gente vê um povo cativo, um povo que talvez esteja aprisionado ali, sem saída, mas a gente vê um Deus que abre caminho e faz o povo se mover, e dentro ali no deserto se move, faz o povo se mover através de uma nuvem. Porque a nuvem se move, o povo se move, porque Deus se move, o povo se move. Se a gente for ver o período de reinado, mas quando eu chego na vida de Jesus, eu vejo Deus se movendo entre nós. Eu vejo o Deus encarnado se movendo. Se você for ver quantos quilômetros Jesus andou dentro das cidades, Jesus andou bastante. Quando eu olho para Atos, eu vejo que a partir da descida do Espírito Santo, e aí tem dois momentos na Bíblia que são muito interessantes. Primeiro, no Êxodo, Moisés está parado em frente ao mar, e Deus vira para Moisés: por que clamas a mim? Por que você está parado? Por que clamas a mim? Ordena ao povo que marche. Por que você fez o povo parar? Ordena o povo que marche. Assim que Jesus sobe, os discípulos veem dois homens. E os homens viram para eles e falam: por que vocês estão olhando para cima? Se esse que vocês estão vendo subir, irá descer também. Vocês estão parados. E eu vejo a partir desse texto que algumas coisas nos deixam parados. Existem coisas que deixamos de fazer que são a causa da nossa passividade frente àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O que me atenta para esse texto, assim como me atenta no texto de Atos 2, é que eles estavam reunidos em um lugar. E aqui não existe êxtase, aqui não existe um movimento deles. Aqui existem homens que estão juntos buscando ao Senhor. Não homens que estão juntos cumprindo uma métrica religiosa, mas o coração daqueles homens estavam unidos ali, e o texto diz que eles ministravam ao Senhor, ministravam uns aos outros, eles estavam numa reunião comunitária, eles estavam em um momento de celebração, eles estavam num momento como esse aqui. E é num momento como esse aqui que o Espírito de Deus fala. E é num momento como esse aqui que o Espírito de Deus direciona. E o meu questionamento é que nós que passamos aqui, eu estou há 30 anos dentro de igreja. Eu nasci e fui para a igreja. Porque nós estamos dentro dos nossos templos e não somos enviados. Porque estamos dentro dos nossos templos, dentro dos nossos afazeres religiosos, e não nos sentimos apaixonados e movidos pelo Espírito de Deus, se o Espírito se move. O Espírito está se movendo. Mais para frente eu vou falar para onde. O Espírito de Deus está se movendo aqui. A gente canta em algumas das nossas músicas. O Espírito de Deus se move entre nós. Então eu queria dizer em primeiro lugar que o motivo de nós estarmos parados, primeiro, não é a diversidade. Você pode falar assim: não, mas é que a gente passou por um momento muito turbulento, política, pandemia, e você lê os nomes que estão aqui. Rapaz, sem Saulo, que era um perseguidor, judeu ferrenho. Você tem Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo. Você tem gente da família de Herodes aqui. Rapaz, você quer mais diversidade que isso? Você quer mais gente diferente, com nichos diferentes, com criações diferentes, com ênfase de vida diferente? Diversidade não é problema. Se você for virar a página de sua Bíblia e for ver o capítulo 12, o que acontece no capítulo 12 de Atos? Tiago é morto à espada e Pedro é preso por Herodes, por ordem de Herodes. E aí você imagina, um povo que tinha acabado de se dispersar por causa da morte de Estevão,
um líder é morto e um dos seus principais líderes é preso. O que o povo estava fazendo? Vocês lembram quando Pedro é solto? O que o povo estava fazendo? O povo estava junto orando. O povo estava junto orando. O povo não estava preocupado em tentar arranjar algum evento que mostrasse que Deus está ali. O povo não estava preocupado em arranjar alguma desculpa. O povo não estava preocupado em abandonar a fé. O povo não estava preocupado. O povo estava junto orando. Primeira coisa que faz a gente ser movido pelo Espírito Santo e a gente se mover junto com o Espírito Santo é estarmos juntos nessa comunhão buscando ao Senhor. É não virmos para cá preocupados demais com boa teologia, preocupados demais com boa discursividade, preocupados demais com boa contemplação, porque isso tudo é bom demais. É muito bom ouvir uma boa mensagem. Somos agraciados por fazer parte dessa igreja e termos o nosso pastor. Somos agraciados por termos boa música. Somos agraciados por termos pessoas muito competentes fazendo o que fazem. Mas se for só bons pastores ou bom pastor com boa teologia, não é igreja. Se for só boa música, com boa contemplação, não é igreja. Se for só discursividade ministerial, proposta ministerial, intenção ministerial, não é igreja. Porque a igreja se move junto com o Espírito. Cada um com o seu dom, como vimos pela manhã, sendo obedientes à voz do Espírito, sonhando com aquilo que o Espírito Santo faz a gente sonhar, tendo ideias que não teríamos caso não tivéssemos o Espírito Santo em nós, ouvindo coisas e pensando coisas que nunca pensaríamos, caso o Espírito Santo não se movesse entre nós. Precisamos de boas pessoas? Claro. A gente vê nitidamente, o Espírito Santo fala para eles, olha só, me separem Saulo e Barnabé. O Espírito Santo não fala para onde. É bem possível que eles usaram a sabedoria lá terrestre da navegação para que pudessem lá estrategicamente alcançar a Ásia e parte da Europa. A gente vê Paulo fazendo isso. Paulo demora mais nas grandes cidades para que outras pessoas pudessem ser preparadas. Paulo é estratégico, Paulo é inteligente. Mas onde começa isso? Não começa na invenção de Paulo. Começa numa reunião em que homens e mulheres estavam juntos em oração e o Espírito Santo chama através da comunhão e move o coração daqueles irmãos para pregarem o Evangelho. E é bem importante dizer o que o Espírito Santo fala. E Jesus deixou bem claro o que o Espírito Santo falaria. Isso que eles estão fazendo aqui não seria uma novidade, porque Jesus já havia ensinado os seus discípulos que era isso que aconteceria. Você lembra bem de Mateus capítulo 28. Vocês vão por todo mundo. Agora chegou a hora, vocês estão capacitados. E é muito interessante, se você for um pouquinho atrás, ver a história da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia nasce da dispersão. Aqueles homens e mulheres começam a pregar o evangelho em Antioquia. E o texto diz que muitos gentios criam. Muitos gentios criam a partir daquela pregação. A igreja estava bombando, estava dando certo. O projeto nasceu no coração de Deus, firmou e estava em expansão. Como Deus não tem projeto pessoal de enriquecimento e sucesso, os principais líderes, aquelas referências, Barnabé tinha sido enviado pela igreja de Jerusalém e ficou por lá. Os principais líderes são tirados daquela comunidade de fé e são enviados mundo afora. Porque não é uma questão de dar certo, não é uma questão da instituição crescer, é uma questão de eu fazer aquilo que o Espírito Santo me chamou para fazer. É uma questão de eu ser movido por Deus. Não é uma questão de colher os resultados, de perceber os resultados, de falar, poxa, esse projeto empresarial é de sucesso. A questão é se nós estamos ouvindo a voz de Deus ou não, e se isso incomoda o nosso coração. Se eu estou aqui sentado clamando, Senhor, fala comigo, eu quero saber para onde Tu queres que eu vá. Eu quero saber qual é o próximo passo, eu quero ser guiado por Ti, eu sou chamado e comissionado pelo Senhor. Eu não quero viver só reproduzindo, compondo, mas eu quero saber, aqui é o meu lugar.
É isso que eu preciso fazer. Nós precisamos fazer o essencial antes de fazer o extraordinário. A gente se preocupa muito que a gente precisa de dinheiro para fazer os espetáculos. Mas o que a gente mais precisa hoje, e creio isso no profundo do meu coração, falo como me sinto como um pastor hoje chegando aqui. O que eu mais quero é ter a certeza de Deus, que aqueles projetos e as propostas que a gente fizer juntos, são as propostas que o Espírito Santo colocou como sonhos do nosso coração. Muito interessante, Tiago capítulo 4, se você puder me acompanhar. Tiago capítulo 4, a partir do verso 1. Olha o que Tiago diz. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Qual é a ênfase de Tiago aqui? A ênfase de Tiago é moral? Não. A ênfase de Tiago, para mim, toda a sua epístola, é essa expressão, pessoas de mente dividida. Ele fala isso no capítulo 1 e ele fala isso nesse capítulo e em outros capítulos. Pessoas de mente dividida. Tiago não está falando sobre justificação aqui, por isso a gente não precisa se preocupar em justificação pelas obras. Tiago está falando que existem pessoas que entenderam o Evangelho, mas continuam com a mente divididas. São arrastadas de um lado para o outro. Ora estão aqui dentro, ora estão lá fora. Ora pensam como cristãos, ora pensam como pessoas que não conhecem a Cristo. Ora têm sentimentos como cristãos, outras horas têm sentimentos como se não tivessem sido transformados por Jesus. E o chamado de Tiago é aproxime-se de Deus. A questão de Tiago não é, olha só, vocês estão distantes de Deus, não tem mais jeito para vocês, o diabo vai pegar vocês. Não. Lembre-se, Deus está perto, aproximem-se. Por isso minha pergunta, qual foi seu último movimento real de aproximação simples de Deus? Simples, você no seu quarto, sentado, 5 minutinhos orando, Senhor, eis aqui a minha vida. E eu creio que esses 5 minutos contigo aqui vão fazer toda a diferença para o restante do meu dia. Eu lembro que, quando eu tinha 16 anos, eu preguei pela primeira vez na minha igreja antiga. E desde aquele dia, até hoje eu não sei se a mensagem foi boa, sei que foi boa para mim, porque naquele dia eu entendi que Deus queria que eu fosse pastor. Enquanto eu pregava, o Espírito falava, olha só, você vai fazer isso para a sua vida inteira. E aí eu compartilhei isso com um líder. E aí você tem a expectativa do que o líder fala para você. Poxa, maravilha, cara, você vai arrebentar com Deus. O que o meu líder falou? Você vai ficar 1 ano orando e estudando a Bíblia, para saber se é isso que você quer mesmo. Porque se for de Deus, ele vai confirmar, ele não vai falar outra coisa, e isso vai amadurecer no seu coração. E eu fiquei lá, não sei se 1 ano, mas 10 meses, algum tempo orando. E eu lembro que eu fui para uma reunião de oração. Estava eu, meu pai e um não convertido, era um culto de quinta-feira, um pouquinho menor. O pastor da igreja estava de férias e foi pregar o pastor Wilson França. O pastor Wilson França hoje deve ter uns 102, 103 anos. Então, fazendo a conta rápida aí que eu não sou bom, ele devia ter por volta de 90 anos na época. E aí você vê, eu era um jovem, 16 anos, pastor de 90 anos, foi
foi pracinha, quase não foi, ia ser lá um voluntário na Segunda Guerra, mas voltou porque a guerra acabou no meio do caminho. Muita história para contar, você já pensa, já olha para o relógio e fala assim, rapaz, esse culto não acaba hoje. E o pastor começou a falar, e a única coisa que ele fazia é falar como ele foi chamado para o ministério. E enquanto aquele pastor ia falando, eu comecei a chorar, porque ali Deus falou assim, é isso mesmo que você tem para fazer na sua vida, você vai ser pastor e você precisa dar os passos que você tem que dar. Numa reunião de oração simples, com alguém que talvez eu não esperasse, que Deus falasse ao meu coração, não foi com excelente teologia, não foi com excelente contemplação, era um culto à capela, não foi com excelente proposta de discursividade, mas irmãos cheios do Espírito Santo, estavam em um lugar buscando ao Senhor, e Ele agiu e Ele falou ao nosso coração. Está na hora da gente simplificar um pouco o Evangelho. A gente gosta muito de falar que Jesus era um homem simples, e a gente usa isso para nosso benefício, mas está na hora da gente ser mais simples. Está na hora da gente esperar mais de Jesus, menos dos homens. Está na hora da gente entender que quem edifica a igreja é o próprio Espírito, é o próprio Senhor, de que Ele que se move, de que não são os nossos grandes méritos e programações que fazem isso, mas as grandes programações guiadas pelo Espírito de Deus é que são realmente usadas por Ele. Eles estavam ali juntos, desse momento juntos, como igreja. Não a grande igreja de Jerusalém, mas a igreja de Antioquia, que fazia um excelente trabalho, mas ainda era olhada com uma certa desconfiança por Jerusalém. Esse movimento desses irmãos cheios do Espírito Santo, o Evangelho alcançou a Ásia e a Europa, e possivelmente estamos aqui por isso. Porque alguns irmãos, de forma simples, estavam juntos, orando e buscando ao Senhor, tentando entender quais eram os próximos passos que eles precisavam dar em suas vidas. Quando Jesus está ali naquele momento com Pedro na praia, a gente lembra daquela conversa, as 3 perguntas de Jesus, e geralmente quando a gente vai falar sobre isso, eu já preguei assim, a gente fala que são 3 palavras diferentes, né? Um jogo de palavras de filéu e ágape. Mas na verdade, se a gente for parar para pensar, estava estudando para pregar hoje, e revendo alguns textos, na verdade Jesus e Pedro provavelmente estavam conversando em aramaico, então não teve jogo de palavra grega. O que Jesus, na verdade, faz com Pedro é usar algo da cultura judaica para reafirmar a Pedro o que ele precisava fazer. Para o judeu, algo que é falado, repetido 3 vezes, é algo conciso, é algo forte demais, de tanto que Pedro se entristece com a 3ª pergunta de Jesus, não com as 2 primeiras. Pedro se entristece porque Jesus está falando assim para Pedro, Pedro, você me ama de verdade, mas de verdade mesmo, você está fechado comigo, você não é aquele Pedro mais que me negou não, né? Você me ama consistentemente. Pedro fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, se você me ama realmente, se você me ama consistentemente, de uma forma que você nunca mais possa mudar isso, de uma forma que você nunca mais vai me negar, de uma forma que você nunca mais vai abandonar a mim, cuide das minhas ovelhas. Se mova como eu me movi para as pessoas. Porque essa é a grande questão, irmãos. Para onde o Espírito Santo nos move? O Espírito Santo nos move para o outro. O Espírito Santo nos move para a comunhão, o Espírito Santo nos move para o mundo, o Espírito Santo nos move para outras pessoas, o Espírito Santo nos move para amar pessoas, porque se a gente ama Jesus de verdade, e 1 João diz, se a gente ama Jesus de verdade, é impossível que Jesus fique preso, estocado dentro de mim. Jesus é grande demais, Jesus é pleno demais, Jesus é imensurável demais para eu conseguir deixá-lo restrito no meu coração. O Espírito Santo de Deus se move com momentos simples, mas
de corações que realmente desejam essa presença. O Espírito Santo de Deus se move para o outro, se move para fora do egoísmo, se move para fora da inveja, se move para fora da ganância, se move no sentido contrário do individualismo, se move no sentido contrário do eu primeiro, das minhas coisas primeiro, dos meus motivos primeiros. Se move para o outro. E o Espírito Santo de Deus produz alegria. Tinha um pastor, eu não lembro quem, que falava: você quer ver uma igreja adoecer, ela fica parada. Quando você está parado, você olha demais para os problemas. E talvez a doença do nosso coração, eu falo do meu coração, do seu coração. Quando falo igreja, não estou falando de uma instituição, estou falando de mim, de você. É porque a gente não está se movendo com o Espírito e vendo as maravilhas que Ele pode fazer. A gente está preocupado demais com os erros que a gente tem visto ao redor. Os erros que você vê ao redor só vão se corrigir quando você botar a mão na massa. Quando você for movido pelo Espírito. E você ser luz aonde você estiver. O chamado para você nessa noite é que, não que você vá, não é um culto de comissionamento, não é um culto de desespero, preciso fazer alguma coisa. Mas meu chamado, e não acredito que seja o chamado de Deus para nós nessa noite, vamos parar para ouvir ao Senhor. Vamos parar de boa discursividade, aplaudir os bons momentos, bons sermões, belos solos, bons cultos, mas que não produzem transformação, porque não penetram, não transformam, não causam movimento, não causam inquietação. Precisamos, ouvimos isso pela manhã, precisamos de inquietação. Se o Espírito Santo de Deus está entre nós, há inquietação, há algo a ser feito, e não pelo outro, e não pelo pastor, mas por mim. Há algo a ser feito, não pela instituição, mas pelo Espírito Santo de Deus através de nós. Eu creio que Deus esteja te chamando para isso nessa noite. Eu creio que há um movimento do Espírito Santo aqui. Eu não falo de boca para fora, porque eu creio na presença do Espírito Santo, senão eu não pregava. Eu não consigo fazer nada. Mas eu creio que há poder no Evangelho de Deus. Eu creio que há poder na palavra de Deus. E eu queria nessa noite falar com você que está aqui há algum tempo, gostando da igreja, gostando do culto, gostando da pregação, mas não está inquieto por também ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu gostaria de falar com você também que não está gostando, que não tem motivação para vir, que quando vem critica. E é normal, gente. A gente passa por momentos assim. Eu estava compartilhando com o Novaes que eu cresci numa família que falava mal de pastor e eu tinha muito medo de ser pastor. Passei alguns anos rejeitando convites de igrejas maiores da que eu estava, porque eu simplesmente tinha medo de ser pastor. Mas um dia o Espírito Santo me tocou, eu estou aqui com vocês. Vocês sabem, eu compartilhei com vocês que meu projeto para esse ano era só estudar. A gente planejando aí, vendo se quer ter filho e tal. E eu falei: Dani, ó, vou sair da igreja, vou estudar, vou dedicar um pouquinho à empresa que a gente tem. E eu estava certíssimo disso. Meus planos não eram de estar aqui. Mas, primeiro dia que eu vim aqui, eu vi uma menina dançando com a cabeça desse tamanho aqui, um boneco, brincadeira. O Espírito falou: é esse lugar que você vai ficar. Eu estava compartilhando com eles que hoje eu sonho com a igreja. Não porque eu tenho mérito com isso, mas porque, na minha simplicidade, nas minhas limitações,
eu acredito que eu esteja ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Não sei onde vamos chegar, mas eu sei que esse é um sonho que Deus tem para mim. E eu queria muito que você tivesse também. Queria te convidar agora a fechar seus olhos. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Existem inquietações no seu coração? Eu sei que o Espírito Santo de Deus tem respostas para você. O Espírito Santo de Deus tem propostas para você. Você que está na sua casa também pode fazer isso agora. Eu queria que você falasse com Deus. Deus, de forma simples, eu quero falar ao Senhor nessa noite. Que eu quero sonhar contigo e eu quero me mover contigo. E eu quero esperar o seu movimento para que o Senhor vá à minha frente. Não quero mais só os bons planejamentos, mas eu quero sonhar, eu quero estar apaixonado e pronto a topar os desafios. Mesmo que dificuldades venham, desânimo venha, Senhor, eu quero perseguir esse caminho contigo. Deus, Tu conheces os Seus filhos nessa noite. E eu, de uma forma simples, Senhor, nos deixo em Tuas mãos. Somos o Teu corpo, somos a Tua igreja, Tu és o Senhor, Tu és o motivo. E o que eu te peço nessa noite, Deus, é que nos mova. Já temos diversos programas e projetos tão bons, Senhor. Mas como o Senhor mesmo diz, os campos estão prontos para a colheita. Rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E nessa noite, a minha oração, Senhor, é que envie trabalhadores. E que muitos deles estejam aqui nessa noite. E se sintam revigorados pelo Teu Santo Espírito. Para que o Teu nome seja glorificado, como vimos aqui nesse texto, e para que haja alegria no Teu povo, e alegria naqueles que Te conhecem. Essa é a minha oração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, antes de terminarmos nosso culto.